A gente continua na série Estarei Convosco. E hoje eu tenho o prazer, de pregar a segunda mensagem dessa série que foi iniciada pelo pastor Wagner. E a gente vai ler o livro de Atos hoje, Interessante que esse livro de Atos, ele mostra tudo o que aconteceu com a igreja após Jesus ter subido aos céus. Mas antes eu vou orar para que a mensagem que eu vou pregar ela seja uma mensagem que chegue no seu coração, que agrade a Deus, que traga transformação para as nossas vidas. Só me ajeitar, porque é o pregador que é baterista, sai da bateria, vem para o púlpito. Então, vamos lá. Então vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus bom e nós podemos falar da sua palavra. Que tudo que seja falado aqui seja para honrar e glorificar o seu nome. Que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja. Que cada um que vai escutar essa mensagem possa ouvir o seu Espírito Santo tocando e realmente trabalhando para que haja um entendimento do que eu desejo falar, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos deu a sua palavra e tudo o que queremos fazer é honrá-lo, Pai. Que essa palavra seja transformadora, que dignifique o seu nome, que não seja eu, uma eloquência, Pai, mas que seja algo que venha do Senhor. Então usa a minha vida. Obrigado pelos meus irmãos também, Pai, que estão intercedendo por mim, para que essa palavra seja uma palavra que venha do Senhor. Nós entregamos a nossa oração a Jesus, o único que é o nosso Salvador, nosso Redentor. Amém. Então a gente vai continuar aqui a nossa série de pregações sobre Estarei Convosco. Teve a primeira pregação com o pastor Wagner. E hoje a gente vai ler um texto que está lá em Atos, o primeiro livro depois dos Evangelhos. Então a gente vai ler Atos 1, de 1 a 11. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar também na projeção. Vamos lá. Então o tema da mensagem é Estarei convosco em uma nova esperança. Vamos ao texto. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes em um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, de 1 a 11. Nossa pregação vai ser sobre esse tema, mas eu queria lembrar um pouquinho sobre esse texto, só que eu queria lembrar um pouquinho da pregação do pastor Wagner, que foi a primeira da série, Estarei convosco, toda a autoridade. Esse era o título da mensagem.
e foi pregado Mateus 28. E tem algumas palavras importantes desse texto de Mateus 28, lá no finalzinho, de 16 a 20. Tem uma palavra que ele fala que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra, ou seja, tudo foi entregue nas mãos do nosso Redentor Jesus. O pastor Wagner ressaltou algumas outras palavras, como discipular, né? Então, indo, vocês vão discipular. E esse indo, o pastor Wagner falou muito sobre ir a alguém, não necessariamente em espaço geográfico, mas ir a alguém. Discipular, batizar e ensinar. São 3 palavras importantes que estão incluídas nesse texto aí, do finalzinho lá de Mateus. E Jesus termina com a seguinte frase, que está escrito lá no texto, lá em Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se tem uma certeza que a gente tem, é que Jesus está conosco. E esse texto aqui, ele vai mostrar exatamente o período que Jesus, ele se apresentou fisicamente, ele apresentou o Evangelho, ele próprio, fisicamente, estava com os discípulos, ele subiu aos céus e aí ele derrama o Espírito Santo, que é a presença dele espiritual diante da igreja. Isso é importante porque o nosso texto está, o que o pastor Wagner leu semana passada está exatamente no nosso texto, no meio do nosso texto. E ele sobe, e nessa subida, nessa ascensão, né, que é o jeito que a gente chama, ele falou algumas palavras antes e aconteceram algumas coisas no finalzinho que tem tudo a ver aí com a nossa mensagem, que é a nossa esperança, né? Esses 3 primeiros versículos aí, está o primeiro versículo na tela, né? Os 3 primeiros versículos, a gente já aprende coisas importantes, né? E eu quero deixar uma frase com vocês sobre esses 3 primeiros versículos. A ressurreição de Jesus é uma verdade física, histórica, espiritual, irrebatível, irrefutável e inabalável. Então, como está aí no primeiro versículo, ele diz o seguinte: em meu livro anterior, esse comecinho já diz alguma coisa interessante, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e ele escreveu o Evangelho de Lucas. Então aqui é como se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. Então ele termina ali exatamente na ascensão. Ele começa o livro de Atos para mostrar como que Cristo governa a igreja através do Espírito Santo. Ele direciona aí a Teófilo. E Teófilo também tem uma coisa interessante, que esse nome significa amigo de Deus. A gente não sabe ao certo, mas alguns eruditos dizem que Teófilo talvez fosse uma pessoa importante do governo, do cargo, com algum cargo importante romano, e que havia se convertido. E ele queria investigar mais, ele queria saber mais sobre o cristianismo, aquilo que ele crê. Muitos dizem isso. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar são 2 palavras importantes desse texto, desse versículo aí. Porque tudo que Jesus ensinou, primeiro ele fez. Para ele não tem doutrina separado de toda a sua obra. Primeiro ele faz a obra e explica tudo aquilo que ele fez. Durante a sua obra, ele fez milagres, fez diversas coisas. Mas ele mostrou tudo aquilo que ele estabeleceu, tudo aquilo que ele falou se cumpriu. Então a gente aprende já um detalhe, já aprende alguma coisa importante com Jesus, que se a gente quer ensinar alguma coisa, primeiro a gente tem que viver essa coisa. E Jesus fez exatamente isso. Primeiro ele estabelece a obra, é a chancela de tudo aquilo que ele fala. Primeiro ele estabelece, e aí tudo que ele fala está estabelecido. Ele fala, só confirma. E tudo que os apóstolos vão falar, os discípulos vão falar, tem a ver com aquilo que eles viram e viveram. Até o dia que foi elevado, versículo 2, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Jesus aqui, ele realmente mostra a sua presença através do Espírito Santo. E os apóstolos não precisam ter nenhum tipo de medo, porque eles sabiam que aquilo que Jesus prometeu para eles iria se cumprir. Porque ele falou que ia derramar o Espírito Santo, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, sobre o Espírito Santo. E ele escolheu realmente os 12 discípulos, né? Porque teve depois Matias e depois veio Paulo. Mas nada sai do controle de Cristo, ele sabia exatamente. Então todas essas ordens também serviram para Matias e para Paulo. E se você ler aí na sequência de Atos, você vai ver que na sequência já é escolhido Matias no lugar de Judas, e Paulo é chamado diretamente por Jesus. Versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Vou pedir para os meninos da projeção só acompanhar a leitura.
E ainda que muita gente tente negar a ressurreição de Cristo, muitos fatos comprovam essa ressurreição. Esse texto mesmo comprova a ressurreição. Um detalhe para a gente importante é que a gente crê na Bíblia, e na Bíblia tem vários textos que comprovam a ressurreição de Cristo. Mas muita gente, não sei se vocês sabem, e normalmente sai na super interessante, sempre sai alguma coisa assim: Jesus ele não morreu, ele desmaiou. E aí quando ele foi para a tumba dele, ele só acordou. Tem gente que fala isso. E para a gente é importante saber que ele ressuscitou, porque a nossa esperança de ressurreição está exatamente nisso. Tem gente que diz o seguinte, e até teólogos, né? Que são chamados liberais. Eles dizem que talvez as mulheres chegaram num túmulo errado. E aí nessa hora que eles chegaram no túmulo errado, saíram espalhando uma notícia falsa. E até tem gente que fala que quem morreu foi uma pessoa e depois Jesus apareceu para os seus apóstolos, porque foi outra pessoa que morreu. O que parece assim, é que muita gente quer simplesmente tirar a divindade de Jesus e algo espetacular que ele fez, porque não está diante da nossa natureza humana ver essas coisas e fazer essas coisas, né? Mas se você pensar que Jesus ele já nasceu de uma forma milagrosa, através da Virgem, né? Então qualquer coisa pode se cumprir. Ele fez tantas maravilhas, tantos prodígios, e aí a ressurreição dele realmente aconteceu, e a ascensão também, porque é uma coisa totalmente diferente, estranho, né? A gente pensar, imagine alguém subindo aos céus, mas nada é impossível para Deus. E é exatamente, se a gente acredita que Deus ele controla todas as coisas, que ele está diante do poder de todas as coisas ao mesmo tempo, imagine, a nossa mente limitada não pode querer limitar o nosso Deus, não é verdade? Alguns fatos que estão na Bíblia para comprovar essa ressurreição de Jesus, eu separei pelo menos 10 versículos que comprovam que Jesus ressuscitou. E eu vou pedir para colocar na tela, para os meninos colocarem, porque quem quiser acompanhar pela internet, pode ver esses textos. Eu não vou ler todos os textos, mas eu separei 10 para colocar na tela, e vai aparecer um pouquinho para vocês. Vamos ver se eles colocam para mim. São 10 versículos que eu separei, eu vou pedir para colocar na internet, porque se você quiser olhar depois, você pode consultar, isso é uma coisa legal, porque você pode reafirmar a sua fé lendo esses textos, sabendo que Jesus aqui fica difícil de ler, mas na internet depois você pode verificar esses 10 textos, como a aparição para Maria, as mulheres, os 2 discípulos, e o caminho de Emaús, que foi um dos textos que o pastor Wagner citou na semana passada. Então uma certeza que a gente tem é que a gente não adora um Jesus morto, a gente adora um Jesus, um Cristo vivo. Então se ele está vivo, ele está governando as coisas, com Covid, sem Covid, com problemas familiares, sem problemas familiares, com problemas financeiros. Eu não sei qual é o problema, ele está governando porque ele está vivo. Então toda vez que alguém vier falar, não acredito porque Jesus morreu, sempre vai ter uma história, seja de alguém que quer estudar alguma coisa, ou alguém que só está especulando. Tenha a firmeza da sua fé, sabendo que ele ressuscitou e ele está cuidando de você, e você adora um Deus vivo. Lembre-se disso sempre. A partir dos versículos de 4 a 8, pode tirar da tela aí. A partir dos versículos de 4 a 8, a gente vê uma coisa interessante, que as promessas do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo é exatamente a presença de Jesus no nosso meio. É isso que garante que a gente vai ser movido a fazer aquilo que a gente faz, que as pessoas que vão escutar o que a gente fala, mesmo não entendendo nada às vezes, e que você vai ser utilizado por Deus, seja qual for a circunstância. Então vamos lá. No versículo 4 ele fala assim que o Pai prometeu, e aí tem alguns versículos também que eu não vou ler, mas em Joel 2, 28 a 32, tem essa promessa do Espírito Santo para a gente, já pelo Pai, pelo Deus Pai. E eu vou ler as promessas que o próprio Jesus reafirmou que Deus o Pai havia dito. Então eu vou ler para vocês, todos os textos estão em João, então eu vou ler João 15, 16, 14, 15, 16. Então eu vou ler João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então uma certeza é que o Espírito Santo vem, e se a gente conhece da palavra de Deus e o que aconteceu com a gente vai conseguir testemunhar de Deus, do próprio Cristo para as outras pessoas, porque Ele vai fazer a gente lembrar. Em João 15, 26 diz o seguinte: quando o Pai vier, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
Ele testemunhará a meu respeito. Então você não precisa se preocupar na hora que você estiver pregando para alguém ou falando o seu testemunho, porque quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Ele que vai fazer um testemunho na pessoa, no coração da pessoa, que é chamado testemunho interno do Espírito Santo. Igualzinho aconteceu com você. Às vezes a gente ouve as pregações, ouve alguém falando para a gente, e em muito tempo pode ser que a gente não entenda, mas em um determinado momento o testemunho do Espírito Santo no nosso coração vai fazer a gente entender. Não sei como foi com vocês, mas comigo aconteceu assim. E o texto de João 16:7 que diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro que virá para vocês não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus pediu para eles ficarem em Jerusalém. Nesse texto eu falei um pouquinho do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que ele reafirmou aquilo que o próprio Deus Pai falou. E Jesus deixou uma ordem aí no versículo que era para eles ficarem em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Porque lá foi exatamente o lugar onde ele sofreu a humilhação, mas o lugar que ele seria exaltado, e o lugar que ele decidiu iniciar o ministério do Espírito Santo para salvar as pessoas. No versículo 5 a gente vê a promessa do batismo no Espírito Santo. Uma coisa, isso aqui é meio, esse versículo 5 sobre o batismo do Espírito Santo é um negócio meio, às vezes controverso no meio cristão, porque alguns entendem que o batismo no Espírito Santo acontece em duas partes. Ele é com a pessoa na hora da conversão, e um outro batismo no Espírito Santo, um segundo batismo. Tem gente que acredita então que o que afirma isso seria falar em línguas, né? Seria um fato que mostra que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, mas a gente crê, no geral, que a pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo a partir do momento que ela é convertida. Porque quando ela se converte, ela só se converte porque o Espírito Santo realmente transformou ela e fez ela entender a palavra de Deus. Então ela já é incluída no corpo, assim como está lá em 1 Coríntios 12:13. Então a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, você já recebe o Espírito Santo. É assim que a gente crê, principalmente na nossa igreja. Outro fato interessante sobre o Espírito Santo é sobre o Pentecostes, né? Que mais um pouquinho à frente, alguns versículos à frente, a gente vê que o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, mas o Espírito Santo ele já agia no Antigo Testamento. A gente vê o Espírito pairando sobre as águas. A gente vê um texto clássico sobre o Espírito Santo que diz que o Davi fala assim: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. A gente vê diversas atuações do Espírito Santo, inclusive quando Jesus manda os seus discípulos irem pregar, né? Aí ele dá uma ordem para eles irem pregar antes, né? Antes desse id aqui, no momento que ele está indo embora, ele fala assim: pode anunciar as outras cidades. Ele fala que o Espírito acompanharia eles, mas aqui é uma dispensação plena. É o momento que o Espírito Santo, ele realmente é a presença de Cristo em nosso meio, é a consolação de Deus em nosso meio, é a certeza de que tudo que a gente vai fazer envolvido pelo Espírito Santo, e a gente só faz porque o Espírito Santo está com a gente, que a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer as coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem aquela famosa luta de fazer o que a gente quer, e a luta de agradar a Deus, mas o Espírito Santo ele está sempre nos impulsionando, e o próprio Jesus, ele está intercedendo por nós, ao lado de Deus o Pai, para que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer. Isso é muito interessante. Nos versículos 6 e 7, a gente vê ainda que os discípulos, eles estavam assim como Jesus ressuscitou, eles pensavam assim: olha, Jesus agora vai governar sobre todo mundo, né? Agora a gente vai virar a mesa porque os romanos estavam dominando sobre o povo. Eles pensaram: agora que Jesus ressuscitou, a gente vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer, dominar e ter esse domínio terreno. E a gente também faz essas mesmas coisas. A gente pensa assim: agora que eu tenho Jesus, ele tem que fazer tudo o que a gente deseja aqui no nosso domínio terreno. Só que Jesus ele deu uma resposta espiritual para os discípulos, falando o seguinte: olha, não compete a vocês, mesmo meio que dizendo assim, não é agora, né? Mas não compete a vocês saber a hora os tempos, a hora da vinda dele como o rei que vai governar todas as coisas, porque ele já governa espiritualmente. E aí tem o detalhe aqui: o governo de Cristo está no nosso coração, e essas barreiras geográficas ou barreiras políticas, que às vezes a gente até se envolve em discussões, Cristo está sobre todas essas coisas.
E toda vez que a gente realmente se entrega, que há uma conversão genuína, abandono de pecados, porque você ama esse Deus, ama esse Jesus e confessa Jesus, ali existe o reino de Deus. É isso que a gente pode ver. Então, até esses versículos, o que a gente percebe é o seguinte, que Jesus, ele subiu aos céus, ele manda o Espírito, ele vai mandar ali em Pentecostes, mas ele já prometeu aqui. A igreja tem uma missão para cumprir, da ascensão até o seu retorno, tem uma missão para cumprir e vai ter um retorno. E a nossa esperança está nesse retorno. No versículo 8 está escrito o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, esse receber o poder também é importante para a gente, porque sem o poder de Deus, a possibilidade da gente desagradar ou fazer aquilo que a gente mais deseja é grande. E aí a gente pensa, poxa, mas os apóstolos, os discípulos estavam com Jesus, e eles precisavam receber o poder, sim, precisavam receber o poder para fazer a vontade de Deus. Para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que pedir esse poder, que é a presença do Espírito sobre a igreja de Jesus, ou seja, sobre nós. E aí eu separei 3 coisas que são importantes sobre esse poder que a gente precisa para a gente, né? Primeiro, por que a gente precisa desse poder? Para a gente sair de especulações e a gente partir para a prática, porque muitas vezes a gente fica especulando e pensando em diversos detalhes bíblicos. Hoje mesmo eu e o Rodrigo, a gente estava conversando sobre detalhes bíblicos que não deixam de ser importantes, mas que não podem impedir a gente de avançar na divulgação do Evangelho. Sabe, às vezes a gente se apega a coisas pequenas para dividir, do que pegar tudo aquilo que a gente tem central para juntar. Isso não pode ser algo para a gente. Então, se tem uma coisa que a gente tem que ter, é pedir esse poder do Espírito Santo para a gente saber exatamente o que é central e juntar as pessoas e nunca dividir. Outra coisa que a gente precisa desse poder para perdoar. Olha só, Jesus, ele falou para os seus apóstolos, os seus discípulos, irem pregar na Samaria. Eles não gostavam dos samaritanos. Se eles não perdoassem em seus corações, como que eles poderiam chegar e pregar? Porque dificilmente, quando você tem uma barreira com uma pessoa, você tem uma raiva com alguém, você vai conseguir anunciar a verdade, vai conseguir falar alguma coisa que transforme a pessoa. A gente só consegue conversar com alguém até que a gente está brigado, depois que a gente perdoa a pessoa e também recebe perdão. Mas é importante que haja uma transformação na gente, e esse perdão começa conosco, né? Então, esse poder para perdoar, porque muitas vezes a gente vai precisar pregar para pessoas que a gente considera que estão totalmente fora do padrão que a gente acha que a gente deve pregar. E para eles esse padrão estava fora, porque os samaritanos tinham misturado a religiosidade do povo de Israel com religiosidade de outros povos. Veja bem, Jesus aqui não falou para a gente aceitar a religiosidade deles, no caso dos samaritanos, porque ele mesmo falou para a mulher samaritana que a salvação viria dos judeus, mas ele falou para a gente pregar. Então às vezes a gente se sente meio acuado, porque alguém tem uma outra fé, entende diferente, mas que precisa de ajuste, precisa conhecer quem é o verdadeiro Cristo, precisa saber de tudo aquilo que Cristo fez, que Ele perdoa os nossos pecados, que a gente não precisa carregar as nossas culpas, e que Ele realmente pode ser o governante das nossas vidas. E as pessoas muitos não querem que tenham um governante, porque elas acham que eles são os próprios deuses. A gente não pode deixar de pregar, porque a gente não pode fazer exatamente esse preconceito de julgar, porque a pessoa tem alguma coisa que é exatamente o contrário de como eu acho. Então Jesus mandou lá, então prega lá para os samaritanos, pregue na Samaria. E a terceira coisa é pregar até os confins da terra. E aqui até os confins da terra, na pregação do domingo passado, a gente viu que é chegar até outra pessoa. Às vezes os confins da terra é chegar para uma pessoa que não conhece nada de Deus. Ela pode pensar totalmente contrário a você. Ela está totalmente afastada, porque para os discípulos, ir até os confins da terra, era exatamente ir para o povo que era considerado pagão, que não cria em nada, não tinha nada a ver. O samaritano ainda tinha alguma ligação, conheceria alguma coisa que eles estavam falando, sobre Deus, sobre o Antigo Testamento, sobre o cumprimento das promessas em Jesus. Mas o pessoal, os gentios, né, chamado na Bíblia, o pessoal que é pagão, não vai entender nada. Para a gente, isso significa o seguinte, que a gente vai pregar para as pessoas,
mesmo que a gente ache que elas não vão entender nada. Porque toda vez que a gente prega, o Espírito Santo está agindo. A gente vê que depois do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado plenamente. Então nada vai impedir de que essa pessoa possa entender. Talvez você também tenha que se aplicar um pouco mais para falar. Porque Paulo, quando falou lá no Areópago, ou quando chegou num templo, lá num altar que estava para um Deus que eles não conheciam, ele soube aproveitar as oportunidades, ele sabia o que se passava, ele sabia quais eram os filósofos daquele tempo, ele sabia o que o povo estava falando para poder atingir essas pessoas. Então também a gente tem que usar a nossa inteligência para poder pregar para as pessoas, de uma forma que haja empatia, mesmo que a gente ache que essas pessoas não vão entender nada. E agora indo para a sessão final, que são esses 3 últimos versículos, de 9 a 11, que diz o seguinte: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus voltou aos céus porque ele voltou para o lugar exatamente que ele veio. Então se ele veio, como eu falei no começo, de uma forma espetacular, ele veio dos céus, ele é o Filho de Deus, ele voltou aos céus. E tem um detalhe, ele voltou aos céus depois de ressuscitar. Ele ressuscitou, estabeleceu todas as coisas, e aí ele deixou uma missão para o povo cumprir, para os seus discípulos e apóstolos cumprirem. Quando ele subiu aos céus, aconteceu algo incrível, ele foi exaltado diante de Deus. Eu quero ler também Filipenses com vocês, Filipenses 2:9, que diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele foi exaltado diante de Deus, ele deveria ir para o Espírito Santo vir, né? Para ele enviar o Deus Pai, o Deus Filho, e enviar o Espírito Santo. Uma certeza que a gente tem, lendo esses textos e lendo esse finalzinho, é que da mesma forma que ele foi, ele vai retornar pessoalmente. Então, quando eu era pequeno, eu pensava assim, gente, como que Jesus vai retornar e a gente vai ficar sabendo? Mas eu acho que as coisas mudaram tanto nos últimos tempos, que qualquer mensagem pode chegar para todo mundo. Logo que começou o Covid lá na China, né, as primeiras notícias de um médico que tinha descoberto um vírus, a gente ficou sabendo em questões de horas, e nada é impossível. Esse Deus que subiu aos céus, Jesus, ele vai retornar. Uma coisa importante para guardar no coração: se ele vai retornar, e ele deixou uma missão para a gente tem que cumprir essa missão. Ele vai retornar para buscar a igreja dele, são todos aqueles que creem nele. Eu separei algumas coisas que a gente aprende, já indo para o final, que a gente aprende com esse texto, sobre doutrinas cristãs, que a gente aprendeu muito ao longo do ano passado, que a gente reforça com esse texto. Primeira doutrina cristã que a gente reforça é da ressurreição, que Cristo realmente, verdadeiramente ressurgiu. Ele governa todas as coisas, porque ele subiu aos céus e está à direita do Deus Pai, assim como diz na Bíblia. A segunda coisa é que ele enviou o Espírito Santo para governar a sua igreja. E a gente não tem que temer nada, porque o Espírito Santo é aquele que está conduzindo a gente. Então toda vez que a gente tiver algum receio de falar sobre Jesus para as pessoas que a gente precisa anunciar, a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus poderoso que enviou o Espírito Santo para a gente falar exatamente o que a gente tem que falar. Ele mesmo falou que a gente lembraria das coisas, a gente só tem que testemunhar o que aconteceu na nossa vida. A vida de vocês é um milagre, a minha vida é um milagre. Gente, a gente pensa sempre no milagre de ter virado o ano de 2020 para 2021, mas se a gente pensar no milagre que Deus nos recebe, que Deus nos aceita, isso é um milagre para a gente, porque Ele teria tudo. Porque quando eu penso assim, das menores coisas que eu faço, até coisas mais graves, Deus poderia estar totalmente afastado da gente, mas Ele decide nos buscar, e o Espírito Santo governa todos aqueles que realmente receberam a Cristo. Então lembre-se disso, Ele enviou o Espírito Santo. Se Ele enviou o Espírito Santo, a gente vai confirmar uma doutrina que é chamada da Trindade. Então eu falei do Deus Pai, que prometeu o Espírito Santo, o Deus Filho, Jesus, que também prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Alguns versículos, o próximo capítulo de Atos a gente vê o Pentecostes.
Outra coisa importante de doutrinas que a gente aprende nesse texto, e que não é muito assim uma discussão atual, mas que é legal a gente saber, é que Cristo ele ressuscitou num corpo físico. No passado, a gente estudando a história da igreja, a gente vê que muita gente duvidou que Cristo ressuscitou num corpo físico. E hoje em dia ainda tem gente que acha que o corpo que Jesus ressuscitou era só energia. Mas a Bíblia, ela nos ensina que ele voltou com o seu próprio corpo. Ele falou para Tomé tocar, que está num daqueles versículos que eu falei. Ele se apresentou durante 40 dias com o corpo, ele teve fome, ele comeu. Então uma coisa importante que a gente vai aprender também com esse texto é que ele veio fisicamente. E outra coisa, ele subiu aos céus com o seu corpo físico. Isso é uma promessa para a gente. Significa que a gente também vai receber corpos glorificados. A gente não sabe a perfeição desse corpo, porque hoje a gente tem coisas imperfeitas no nosso corpo, mas que a gente sabe que a gente vai receber corpos glorificados. Sim, a gente sabe, porque o próprio Cristo fez isso ao subir aos céus. Isso é importante a gente lembrar. E a última coisa assim, que a gente tem que lembrar de doutrina desse texto é: um dia Jesus vai voltar. E ele deixou a missão porque um dia ele vai voltar para pegar aqueles que são dele e realmente julgar aqueles que não receberam a sua palavra, porque tiveram corações duros, mas não porque a gente não pregou, porque a nossa parte é pregar. A obra, o testemunho do Espírito Santo vai acontecer, e a gente sabe que Ele está governando todas as coisas. Então, como que eu vou pegar todo esse texto que a gente leu, e a gente entendeu, e essas doutrinas para aplicar para a minha vida? Eu penso o seguinte, que se Jesus vai voltar um dia, se ele subiu aos céus, e se ele falou, ele deixou uma missão para a gente, né? Ali ele deixou para pregar para todo mundo, e ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. A gente se converteu, realmente, se a gente foi convertido, se a gente crê em Cristo, houve uma conversão genuína, abandono de pecados, é uma evidência, né, de que a gente foi convertido. Que a gente não está enganando a nós mesmos, a gente tem que confiar, que toda vez que a gente for falar da palavra de Deus para as pessoas que nós amamos, para as pessoas do trabalho, para as pessoas que a gente não gosta, Ele quer que a gente fale da palavra dele para as pessoas. Então, se tem alguma coisa que a gente aprende de aplicação com esse texto, é: pregue a palavra de Deus, para botar em prática o que a gente viu no domingo passado. Porque se Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele enviou o Espírito Santo, e Ele falou para a gente pregar o Evangelho, ir até as pessoas, discipular as pessoas, ensinar como que a gente vive, que foi o que ele fez. Ele primeiro mostrou, ele fez e ensinou. Então, discipular, batizar e ensinar, porque as pessoas vão precisar de uma caminhada. Uma coisa interessante é que a gente não muda, tem coisas que são transformadas na nossa vida de um dia para o outro com a nossa conversão. Tem coisas que a gente consegue abandonar, mas tem coisas que são difíceis, e essa é a santificação. E nesse caminho de santificação, muita gente vai ajudar a gente nesse ensino cristão. Eu sempre lembro da história da minha sogra, que quando ela se converteu, ela estava na igreja, ela fez oração e Cristo alcançou o coração dela. Ela entendeu que existe um Deus que a ama, que perdoa os pecados, e que ela era aceita por Cristo, recebida por Ele. Ela teve a transformação naquele momento, mas ela tinha uma dificuldade muito grande, que era parar de fumar. Ela ficou mais de ano tentando parar de fumar. Se tem uma coisa que a gente tem que parar, é de julgar as pessoas nesse caminhar e ensinar as pessoas o que elas devem fazer, mas sem o julgamento. Então, esse é um exemplo, mas muita gente passa por dificuldades nessa caminhada cristã, e a gente vai discipular ensinando tudo que a gente sabe sobre a palavra de Deus. Essa pessoa vai ser batizada porque ela crê em Jesus, ela crê que tem um Deus que salvou ela, e ela vai ser ensinada nos caminhos bons, e o próprio Espírito Santo vai transformar. Para ela foi difícil parar de fumar. E assim, gente, não foi isso que impediu ela de ser convertida ou não. Mas o que a gente vai fazer é ensinar com amor, cuidar das pessoas. Então a gente aprende que nesse inteirinho, da subida, da ascensão de Cristo, até o retorno dele, a gente tem uma missão, que é pregar o Evangelho para as pessoas, sem medo de chegar até elas, sem medo de falar o que a gente tem para falar, porque muitas vezes a gente tem receios de falar o que a gente tem que falar, porque a gente acha que a pessoa vai julgar a gente.
mas o próprio Espírito Santo está impulsionando a gente a falar para essas pessoas. Aquela pessoa vai entender o que você vai falar, porque o Espírito Santo está agindo em todas as coisas. Então você não precisa ter medo, e a gente aprende aqui que não precisa ter medo. E os discípulos não tiveram medo, porque eles foram perseguidos. Logo na sequência, eles vão, tipo uma diáspora, né? Eles vão saindo por todo lado, e todo mundo vai perguntar, mas por que vocês estão indo? De onde vocês estão vindo? E eles começam a contar toda a história de Cristo, o Evangelho, a salvação que há em Jesus, para coisas que a gente não consegue tratamento, que Jesus trata, que é o nosso coração, o nosso ser, o nosso inteiro, né? Porque não tem como falar assim, o espiritual e o resto da vida, tudo tem uma transformação. A gente tem que conseguir separar o que os discípulos não conseguiram separar lá nesse texto, que era, o reino veio agora é o rei, e aí tem muita gente que fala assim, eu quero me converter, ou eu quero ir nessa igreja, porque vai acontecer isso e aquilo. Gente, o reino de Deus é espiritual. Muitas coisas vão acontecer na sua vida, boas e ruins, mas uma certeza você tem, que o Espírito Santo está na igreja, está em você, porque você conhece a Cristo. Principalmente na igreja, no caminhar da igreja, o Espírito Santo está governando a igreja de Cristo, e Ele vai avançar, queira a gente faça alguma coisa ou não, mas melhor que faça por intermédio de nós, não é verdade? E eu separei uma frase de um pastor inglês, que quando começaram essas missões, lá no passado, 1700 e pouco, tinha um cara que chamava Andrew Fuller. Ele sustentou a obra missionária de um outro missionário muito famoso, que os batistas gostam, o pessoal mais antigo conhece bastante, que é o William Carey. E ele deixou a seguinte frase, que eu vou pedir para os meninos colocarem aí na projeção, a frase do Andrew Fuller. Se vocês puderem colocar. Pode avançar. Isso. O Evangelho é como um banquete, e o seu trabalho é chamar os convidados. Irmãos, o banquete quem faz é o próprio Deus. Jesus já preparou todas as coisas. A única coisa que a gente tem que fazer é chamar os convidados, porque o dia que Ele voltar, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa boa esperança na pregação, o dia que Ele voltar, a gente vai se encontrar e vai aproveitar desse banquete com todos aqueles que a gente pregou, que a gente anunciou, e a gente vai se regozijar, porque a gente foi um vaso de honra nas mãos de Deus, a gente foi utilizado por Deus, pelo Espírito Santo. Por isso que o título dessa mensagem é Estarei convosco, porque o Espírito Santo está conosco. E a nossa nova esperança é o retorno de Cristo. Então o título da mensagem é Estarei convosco em uma nova esperança. Amém? Amém. Eu vou orar, vou pedir para o Léo subir aqui, a gente vai repetir uma música, mas eu vou orar. Senhor, obrigado pelo seu texto bíblico, obrigado pela sua palavra. Que a sua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, seja o caminhar que a gente precisa para desenvolver o falar sobre a sua palavra, o anunciar a Cristo para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente tem alguma barreira, que a gente tem grandes dificuldades, para pessoas que a gente acha que não vão se interessar, mas que a gente possa anunciar a sua palavra sem medo, porque nós cremos que o Senhor governa a sua igreja, que o Senhor está no governo das nossas vidas, Pai. Queremos anunciar do Cristo que ressurgiu e governa tudo ao lado de Deus, Pai. Obrigado por essa palavra, porque ela reafirma tantas coisas importantes para nós, Pai. E que haja transformação para o nosso dia a dia, Pai. Que essa palavra não seja algo só especulativo, só uma leitura, mas que seja algo que transforme a nossa vida e que traga realmente um bom pensamento, um bom entendimento do seu texto bíblico para poder avançar com a sua palavra, para que as pessoas escutem da sua palavra pelas nossas bocas, porque queremos participar disso, Pai. Queremos cumprir a sua vontade, queremos fazer o seu querer, que o seu nome seja exaltado através das nossas bocas, que aprendemos que o primeiro mandamento é adorar o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor nos deu essa missão, e com essa missão também queremos adorar o Senhor, Pai. Queremos fazer a sua vontade, até que a nossa esperança seja completa com a sua vinda, e algo maravilhoso aconteça, Pai. A gente encontre com o Senhor, e tudo aquilo que a gente crê,
a gente veja com os nossos próprios olhos, que não seja uma fé vã, uma fé verdadeira, e que das nossas bocas saiam verdades para as pessoas serem transformadas. Que o seu nome seja glorificado hoje e sempre, que o Senhor esteja sobre a nossa igreja, sobre todos que estão aqui hoje, presencialmente no nosso culto, sobre aqueles que estão escutando a gente na internet, estão nos assistindo, que eles possam ter o consolo do Espírito Santo para as situações do dia a dia, que eles possam ser impulsionados pelo seu Espírito Santo para falar da sua palavra, que nós confiemos que o Senhor governa todas as coisas. Confiamos em Ti, Jesus, um Deus vivo. Obrigado por tudo. Em nome do nosso Salvador, Jesus, que oramos. Amém.